Fala, rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao Rei Sabia Disso? O canal das maiores bizarrices e curiosidades. Hoje, vamos desvendar os segredos mais inacreditáveis do mundo do futebol. Manda aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Já parou para imaginar o futebol sem pênalti? Parece até impossível, né? Mas houve um tempo em que essa regra tão crucial não existia. Imagine só, um jogo onde os jogadores podiam cometer faltas dentro da área sem uma punição específica. Como seria o futebol sem essa emoção extra que o pênalti traz? Antigamente, essa parada de pênalti não existia. O futebol era bem diferente do que conhecemos hoje. As regras eram mais simples e, em muitos aspectos, menos justas. Não havia uma forma eficaz de punir os jogadores que cometiam faltas graves dentro da área. Era um verdadeiro caos. Era só mais uma falta, como qualquer outra. Os jogadores podiam derrubar seus adversários sem grandes consequências. Imagine a frustração dos atacantes que eram constantemente impedidos de marcar gols por causa dessas faltas. O jogo era muito mais físico e muitas vezes violento. Os zagueiros faziam o que queriam. Era carrinho para tudo quanto é lado. A defesa podia ser extremamente agressiva e os atacantes tinham que ser verdadeiros guerreiros para conseguir passar por essa barreira. O futebol era um esporte de contato intenso e as faltas eram uma parte comum do jogo. Lá na Irlanda do século XIX, um goleiro chamado William Macrum, cansado de tanta pancadaria, teve uma ideia genial: criar um castigo de verdade para quem fizesse falta dentro da área. Macrum era um visionário e ele sabia que o futebol precisava de uma mudança para se tornar mais justo e emocionante. Muita gente achou que ele estava viajando na maionese, mas o Macrum bateu o pé. Ele enfrentou muita resistência, mas estava determinado a fazer sua ideia funcionar. Ele acreditava que o pênalti poderia transformar o jogo, tornando-o mais equilibrado e justo para todos os jogadores. Ele sabia que, sem uma punição daquelas, os jogadores iam continuar fazendo falta dentro da área. Sem uma regra específica, os defensores continuariam a usar táticas desleais para impedir os atacantes de marcar gols. O pênalti era a solução perfeita para esse problema. A FIFA enrolou, mas em 1891, finalmente topou a ideia. Depois de muita discussão e debate, a entidade máxima do futebol decidiu implementar a regra do pênalti. Foi uma decisão histórica que mudou para sempre a forma como o jogo era jogado. E foi assim que o pênalti entrou em campo para ficar. A partir daquele momento, os jogadores sabiam que cometer uma falta dentro da área poderia resultar em uma penalidade severa. O pênalti trouxe uma nova dinâmica ao jogo, adicionando uma camada extra de estratégia e emoção. E aí, vocês acham que o futebol seria o mesmo sem o pênalti? Me contem aqui nos comentários. O pênalti não só mudou a forma como o jogo é jogado, mas também como é assistido. Os torcedores ficam na ponta da cadeira, esperando para ver se o goleiro vai conseguir defender ou se o atacante vai marcar. É um momento de pura tensão e emoção que define muitos jogos. Então, o que vocês acham? O futebol seria tão emocionante sem o pênalti? Deixem suas opiniões nos comentários e vamos continuar essa conversa. Segura essa! Você não vai acreditar no que aconteceu nesse jogo de futebol. Em 2002, lá em Madagascar, rolou a maior goleada da história do futebol, 149-0. Isso mesmo, você não ouviu errado, 149-0. O jogo era entre o Asadema e o SO Lemirne, dois times locais que estavam prontos para uma partida que ninguém jamais esqueceria. Puto da vida com umas decisões cabeludas do árbitro, o SO Lemirne resolveu protestar de um jeito, digamos, diferente, marcando gols contra. Isso mesmo, eles começaram a fazer gols contra o próprio time. Os caras começaram a chutar a bola pro próprio gol, um atrás do outro. Foi uma cena inacreditável, algo que ninguém esperava ver em um jogo de futebol. A galera na arquibancada ficou de cabelo em pé, sem entender nada, e começou a vazar do estádio.
Muitos não acreditavam no que estavam vendo e decidiram ir embora antes do final do jogo. O juiz tentou de tudo para controlar a situação, mas não teve jeito. Ele deu cartões, apitou várias vezes, mas os jogadores do SO Lemirne continuaram com o protesto. O placar foi subindo, até chegar no inacreditável 149-0. Cada gol contra era um choque para todos que estavam assistindo. A partida entrou para o Guinness Book como a maior goleada da história do futebol. Esse jogo se tornou um marco, algo que será lembrado para sempre. E você, o que faria se estivesse lá? Conta pra gente nos comentários. Você teria ficado até o final ou teria saído no meio do jogo? Queremos saber sua opinião sobre esse evento histórico e bizarro. Imagine só, estar presente em um jogo onde um time decide protestar de uma forma tão inusitada. Esse tipo de coisa não acontece todo dia. E é por isso que essa partida ficou tão famosa. Para o AS Adema, foi uma vitória fácil, mas certamente não da maneira que eles esperavam. Eles ficaram conhecidos mundialmente por essa partida, mas não pelo seu desempenho em campo. Comparado a outras partidas históricas, esse jogo se destaca não pelo talento ou habilidade, mas pela forma como um time decidiu protestar contra o que consideravam uma injustiça. É um lembrete de que o futebol, como qualquer esporte, pode ser imprevisível e cheio de surpresas. A repercussão desse jogo foi enorme, com pessoas ao redor do mundo comentando e compartilhando suas reações nas redes sociais. Memes e vídeos sobre a partida se espalharam rapidamente, tornando-se um fenômeno viral. Então, da próxima vez que você assistir a um jogo de futebol, lembre-se dessa partida louca e pense em como o esporte pode ser cheio de surpresas. E não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você faria se estivesse lá. Até a próxima, pessoal! Fiquem ligados para mais histórias incríveis do mundo do esporte. Já pensou em quanto vale uma camisa de futebol que fez história? A número 10 azul que o Maradona usou na Copa de 86 no jogo contra a Inglaterra foi arrematada num leilão em 2022 por 8,93 milhões de dólares. Uma bagatela, né? Essa camisa viu de perto a mão de Deus e o gol do século. E aí, vocês acham que essa camisa vale tudo isso? Deixem aí nos comentários. Hoje vamos falar de gol relâmpago. Você já imaginou marcar um gol tão rápido que mal dá tempo de piscar? Pois é, existem alguns gols que entraram para a história pela sua velocidade impressionante. Em 2009, o saudita Nawaf Al-Abed marcou um gol com apenas 2,4 segundos de jogo. Isso mesmo, 2,4 segundos. Foi durante uma partida do Campeonato Saudita, e esse feito incrível deixou todos boquiabertos. Nem deu tempo do juiz apitar direito e a bola já estava no fundo da rede. Imagine a surpresa do goleiro e dos defensores, que mal tiveram tempo de reagir. Esse gol é um verdadeiro exemplo de precisão e rapidez. Já o gol mais rápido em Copas do Mundo foi marcado pelo turco Hakan Şükür, em 2002, com 11 segundos. Foi durante a partida entre Turquia e Coreia do Sul, e esse gol relâmpago ajudou a Turquia a garantir a vitória. Fazer um gol com 2,4 segundos de jogo é coisa de outro mundo. É preciso muita habilidade, concentração e, claro, um pouco de sorte. Esses momentos são raros e ficam gravados na memória dos fãs de futebol. E aí, o que vocês fariam se estivessem na pele dos jogadores que tomaram esse gol relâmpago? Deixem aí nos comentários. Imaginem a frustração e a surpresa de ver a bola no fundo da rede antes mesmo de entender o que aconteceu. Esses gols são a prova de que no futebol tudo pode acontecer em um piscar de olhos. Então, fiquem ligados e aproveitem cada segundo do jogo. E aí, galera? Curtiram as histórias bizarras do futebol? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilha com aquela galera que é fanática por futebol e me conta nos comentários qual curiosidade te deixou de queixo caído. Valeu pela companhia, galera. Até a próxima aqui no Rei Sabia Disso?